Morreu no início da tarde desta segunda-feira Osvaldo Alvarez, o Vadão, ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e com passagens por São Paulo, Corinthians, Guarani, Ponte Preta, entre outros. Aos 63 anos, ele lutava contra um câncer no fígado e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a semana retrasada. A assessoria de imprensa do hospital confirmou o falecimento à reportagem do Globo Esporte.com. Vadão lutava contra a doença desde o início de 2020, quando passou por sessões de quimioterapia e chegou a apresentar evolução, mas o quadro se agravou recentemente. Ele deixa a esposa Ana, os filhos Adriano e Carolina e 2 netos. O corpo será levado para Monte Azul Paulista, onde Vadão nasceu e será sepultado. O velório vai ser restrito a familiares. O governo vai fazer um empréstimo de 15,6 bilhões de reais para socorrer o setor elétrico durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 25 de maio, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Pepitone. Na semana passada o governo publicou um decreto com as regras para o empréstimo. Faltava, entretanto, definir o valor. De acordo com o decreto, cabe à ANEEL estabelecer o valor do empréstimo com base nas necessidades decorrentes do estado de calamidade pública provocado pela pandemia. Os 15,6 bilhões de reais serão emprestados por um conjunto de bancos, públicos e privados, numa operação coordenada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os juros ainda não foram fixados, mas, de acordo com Pepitone, serão compostos pela soma da taxa do CDI, hoje em 3% ao ano, mais um adicional. De acordo com Pepitone, sem o empréstimo, as contas de luz teriam aumento médio de 11,5% neste ano. Os reajustes vão continuar ocorrendo nos próximos meses, e as tarifas devem registrar aumento, mas será menor, informou o diretor-geral da ANEEL. O pagamento do empréstimo será parcelado em 60 meses e começa a ser feito em 2021. Isso significa que deve ser quitado em 2025. A Organização Mundial de Saúde suspendeu nesta segunda-feira o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de 100 países. A suspensão temporária foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que estudos recentes mostraram que ela não é eficaz contra a Covid-19 e pode aumentar a taxa de mortalidade. A OMS diz que estão mantidos os demais testes dentro da iniciativa internacional batizada de Solidariedade. Além do medicamento agora vetado, os pesquisadores ainda avaliam em pacientes os resultados de 3 tipos de antivirais e de um remédio usado para tratar esclerose múltipla. De acordo com a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, a cloroquina não é usada nos testes da iniciativa Solidariedade. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina usam o mesmo princípio ativo, mas a cloroquina é considerada potencialmente mais tóxica. A hidroxicloroquina, composta por uma versão atenuada da substância, é considerada mais segura e é usada em tratamentos de longo prazo. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a suspensão foi determinada depois da divulgação dos resultados do estudo publicado na sexta-feira, 22, na revista científica The Lancet. A pesquisa, feita com 96 mil pessoas, apontou que não houve eficácia das substâncias contra a Covid-19 e detectou risco de arritmia cardíaca nos pacientes que as utilizaram. O exame do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, deu negativo, informou a assessoria da Corte nesta segunda-feira, 25 de maio. O boletim médico da equipe que atendeu ao ministro informou que Toffoli vai fazer novos exames para descartar a hipótese de um falso negativo. Enquanto isso, ele ficará internado. O ministro está estável, respira sem ajuda de aparelhos e, nas últimas horas, apresentou melhoras nos sintomas respiratórios. Toffoli foi internado no sábado, 23 de maio, para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso no sábado. Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugeriram possível infecção pelo coronavírus. Na quarta-feira, 20 de maio, Toffoli já havia sido submetido a um teste que também deu negativo para coronavírus. Neste domingo, 24 de maio, o STF informou que o ministro ficará de licença médica por 7 dias, podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, assumiu a presidência do tribunal no mesmo domingo e comanda a corte até o retorno de Toffoli.
O Ministério da Saúde confirmou 807 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com as informações divulgadas pela pasta, nesta segunda-feira, 25 de maio, o Brasil acumula 23.473 óbitos por conta da doença respiratória causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Segundo a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o país ocupa a sexta posição em número de pessoas mortas, atrás de Estados Unidos, 97.940, Reino Unido, 36.996, Itália, 32.877, Espanha, 28.752, França, 28.370. Em todo o mundo, mais de 340 mil não resistiram às complicações da infecção. O Brasil é o segundo em quantidade absoluta de ocorrências. Os Estados Unidos têm 1,653.390 infectados, enquanto a Rússia, em terceiro lugar, tem 353.427. A estimativa é que mais de 5,4 milhões receberam o diagnóstico positivo em todo o planeta. O Brasil alcançou a marca de 153.833 recuperados da Covid-19 desde o dia 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no país. Em uma semana, o total de curados cresceu mais de 50 mil. De acordo com informações do último balanço do governo federal, o número corresponde a 41% do total de casos confirmados da infecção respiratória. Em ofício enviado à Polícia Federal, a Secretaria-Geral da Presidência informou que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo. Quando a exoneração de Valeixo foi publicada no Diário Oficial, no dia 24 de abril, o nome de Moro e o do presidente Jair Bolsonaro apareceram como responsáveis pelo ato. Moro, que se demitiu no mesmo dia, disse que foi surpreendido pela exoneração e que não havia assinado o ato. Mais tarde, o Planalto republicou a exoneração, sem a assinatura do ex-ministro. A PF, a Secretaria-Geral explicou que publicar no Diário Oficial o nome do ministro responsável pelo órgão é a praxe do governo, e que a assinatura física é colhida depois. O esclarecimento foi prestado dentro do inquérito que investiga a denúncia de Moro de que Bolsonaro interferiu na corporação. Segundo a praxe administrativa, a publicação em Diário Oficial vem acompanhada da inclusão da referenda do ministro ou ministros que tenham relação com o ato, explicou a Secretaria no ofício. A Secretaria-Geral disse também que não houve qualquer objetivo deliberado em fazer parecer que o ato havia sido assinado por Moro. Ao contrário, a área técnica apenas seguiu a praxe. A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira, 25 de maio, um comunicado antecipando para terça-feira o início de novas restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos. As restrições, que constam em decreto assinado pelo presidente Donald Trump, entram em vigor às 23h59 de terça, no horário da costa leste norte-americana. Anteriormente, elas começariam na sexta-feira, dia 29 de maio. No domingo, a Casa Branca anunciou a proibição de entrada nos Estados Unidos de passageiros provenientes do Brasil, 2 dias depois de o país ter se tornado o número 2 no mundo em casos de coronavírus. Naquele dia, um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kylie McEnany, afirmou que a ação de hoje irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil. A partir desta terça não poderão entrar nos Estados Unidos estrangeiros que tiverem passado pelo Brasil nos últimos 14 dias antes de tentarem ingressar no país, com algumas exceções. Nesta segunda-feira, o Brasil registrou 374.898 casos de coronavírus e 23.473 mortes provocadas pela doença. Já os Estados Unidos, país mais afetado no mundo, tem 1.660.072 casos e 98.184 mortes. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota nesta segunda-feira, 25 de maio, para dizer que não interferiu na Polícia Federal e que acredita no arquivamento do inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar o caso. O inquérito foi aberto em abril, após Sérgio Moro anunciar a demissão do Ministério da Justiça alegando que Bolsonaro interferiu na corporação ao demitir o então diretor-geral, Maurício Valeixo, e cobrar a troca na chefia da PF no Rio de Janeiro. Na semana passada, se tornou público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.
Conforme Moro, a gravação mostra a tentativa de interferência do presidente. Nunca interferi nos trabalhos da Polícia Federal. São levianas todas as afirmações em sentido contrário. Os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitei informações a qualquer um deles. Espero responsabilidade e serenidade no trato do assunto, afirmou o presidente em um trecho da nota. Por questão de justiça, acredito no arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo. Reafirmo meu compromisso e respeito com a democracia e membros dos poderes legislativo e judiciário, acrescentou Bolsonaro. Em outro trecho, o presidente disse que o momento é de todos se unirem. Para tanto, devemos atuar para termos uma verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República, com respeito mútuo.